Shalom, povo abençoado, paz e graça. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do devocional. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para se juntar a gente e a gente orar todo dia junto, ter esse tempo com Deus, criar esse hábito do devocional. Eu também não tinha, e é tão maravilhoso, é uma bênção, gente. Quanto mais tempo na presença de Deus, né? Melhor para a nossa vida. Amém? Então, gente, para começar hoje, nós temos aqui um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, e é o verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia, glória a Deus, né? Muito bom esse versículo. Gente, aqui o título da mensagem hoje é Ressignifique seu passado. Olha aí, que tremendo, né? É verdade, o nosso passado é importante para a nossa vida, para a gente se entender, saber até onde a gente chegou, por quê, como, né? Tudo é importante, mas a gente não pode ter os olhos lá atrás no passado. A gente precisa seguir as outras etapas da vida. A gente precisa superar algumas coisas, né? Porque senão a gente fica tanto tempo olhando para o que passou, para coisas que a gente não tem como mudar, e a gente nem vive o presente e nem a gente enxerga um futuro maravilhoso que Deus quer nos apresentar. Então, é tudo muito importante, tudo que a gente viveu, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, tudo que aconteceu desde a nossa infância, né? Tudo nos transformou no que somos hoje. Tudo que a gente viveu, seja bom ou ruim, mas impactou a nossa vida de uma forma que nos tornou quem somos hoje. Então, tudo é importante. Tudo teve o seu valor. Tudo teve o seu propósito de ser, né? Costuma-se dizer que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né? E é verdade. Tudo tem um propósito de ser. E as nossas escolhas são fundamentais. Elas determinam a nossa vida, as consequências das nossas escolhas, as decisões que a gente toma. Elas vão meio que moldando a nossa história, né? Então, é muito ruim quando a gente está num momento assim decisivo e a gente não sabe que decisão tomar, o que escolher. Mas a partir do momento que você toma uma decisão, você chega a se sentir até mais leve, né? Porque enquanto você está ali sem saber o que fazer, naquela indecisão em cima do muro, não sabe que lado fique, não sabe, né, que atitude tomar, isso é um desgaste emocional tão grande, né? Mas quando a gente decide, independente da decisão, a gente sai do lugar e a gente resolveu alguma coisa, né? Assim, independente do que seja. Mas a gente resolveu aquilo ali. Então tira um peso muito grande dos ombros. Tudo fica mais fácil de se levar. É muito interessante essa questão das decisões, principalmente aquelas que norteiam nosso destino. Decisões assim de peso, assim, bem importantes, sabe? É uma faculdade que você vai fazer, é casar, é ter filho, é mudar de emprego, mudar de cidade, é
essas coisas que vão ter um impacto maior na nossa vida, né? E que ficam marcadas mesmo na nossa história, a gente lembra dessas etapas. Ah, quando acabou isso, ah, quando começou aquilo, a gente termina marcando assim. Então, gente, o que ficou lá atrás e que não foi bom, embora tenha também colaborado para você chegar até aqui, aí você precisa ressignificar, como diz aqui o título da mensagem, né? A gente pegar aquela dor, né, e transformar em algo que nos impulsione. Aquilo ali é como uma mola mesmo, sabe? Em vez de você ficar se vitimizando, em vez de você ficar entregue, prostrado, tristeza, um quadro depressivo, é você pegar aquilo ali e, sabe, querer nunca mais querer passar por aquilo e mudar aquele quadro, aquela situação, te impulsionar. Não, eu não quero isso para minha vida, não, e mudar, né? E dar um jeito, dar uma solução, fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, para mudar aquela situação, ressignificar, transformar numa coisa boa para sua vida. Né? No meu caso, eu passei por uma coisa assim, acho que todo mundo passa, uma situação muito ruim e que para mim foi um ponto de partida assim para, sabe, me aproximar de Deus e mudar muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo. Mas que tudo é importante, tudo que a gente atravessa, tudo que a gente passa, sim, tudo tem a sua importância, a sua relevância, desde a infância mesmo, né? Quando a gente faz terapia, né? A gente começa a trabalhar essas coisas desde a infância e a gente vê que aquelas coisas que nos feriram, que de certa forma a gente não esquece, né? Magoou, machucou tudo, ficou lá atrás, mas a gente pode sim enxergar de uma outra forma e a gente superar aquilo ali. Assim como também, e principalmente, não também, principalmente quando Jesus entra na nossa vida. A gente passa a ressignificar tudo, né? A gente dá um sentido novo a tudo. Tem coisas que perdem até a importância. Aí você libera um perdão, né? O seu coração vai sendo transformado. Você vai ficando com mais amor no coração, com mais alegria, e você vai, sabe, aquilo não vai ter a mesma importância para você. Chega num ponto que você vai dizer assim, eu não me importo com isso como eu me importava. E isso é Jesus na nossa vida. Ele transforma o nosso coração desse jeitinho. E aquilo que era dor passa a ser algo que realmente nos impulsione a ser uma pessoa melhor, a ter uma vida melhor, a gente se relacionar melhor em tudo, em relacionamentos, em trabalho, família, amizades. A gente passa a ser uma pessoa diferente. Quando Jesus entra na nossa vida, é impossível a gente ser a mesma pessoa. A gente é sim transformado. E tem coisas que você se depara até num susto, assim, sabe? Você diz assim, puxa, eu reagi dessa forma. Que estranho, eu não era assim. Eu antes reagiria de outro jeito. Ou eu me entregava à tristeza, ficava triste se eu ouvisse isso. Ou eu ficava com muita raiva. E você vê que aquilo agora são coisas que, sabe, não te abalam como abalava antes. Então, só o amor de Cristo na nossa vida é capaz de, sabe, mudar mesmo a pessoa. Muda tudo, muda. É impossível não mudar, gente. É impossível. É por isso que tem pessoas que a gente olha assim e nem acredita. Que a gente conheceu a pessoa antes
E quando a gente vê a pessoa, você diz assim, eu não acredito que eu estou vendo essa pessoa rendida nos pés de Cristo. Porque é tão incrível, parece que é outra pessoa. Nem parece que é aquela mesma que a gente conhecia. Porque Jesus transforma mesmo. Mas para isso, Deus bate, né? Se a pessoa abrir, ele entra. A pessoa precisa querer também. Ela precisa enxergar Jesus e ela precisa querer isso na vida dela. Ela precisa ver, admitir, assumir que precisa mudar em algumas coisas. Ela precisa querer melhorar, ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E ele é muito educado. Ele não vai entrar se você não o convidar para a vida dele, para a sua vida. Ele não vai entrar. Então, a gente precisa permitir que Jesus entre, ceie conosco e que ele tenha o governo da nossa vida. Que a gente entregue a ele o controle da nossa vida. Se a gente quer ser transformado, se a gente quer uma mudança, se a gente não quer mais viver coisas ruins que a gente já viveu, a gente quer viver novidade de vida, a gente quer viver o que a gente nunca viveu na nossa vida, a gente quer viver a melhor fase da nossa vida. Então a gente tem que convidar ele, porque sem ele a gente não vai ter acesso a essa vida plena e abundante em todas as áreas. Só com Jesus. Amém, gente? Eu deixo essa mensagem aí hoje com vocês e ele deixa essa frase, olha. Ressignifique seu passado de dores e perdas e siga rumo a uma nova vida. Olha aí, super inspirador, né? E ele recomenda a gente a leitura do capítulo 19 de João, tá bom? Já deixa aí sua curtida, não esquece. Comenta seu amém e compartilha com pelo menos uma pessoa para a gente evangelizar. Não esqueçam que a gente precisa cumprir essa missão, amém? Vamos orar então? Oh, Pai, obrigada mais uma vez, Senhor. Estamos nós aqui diante de Ti. Pai, eu te apresento hoje todas essas pessoas que estão aqui em oração junto comigo, Senhor. Abençoa suas vidas, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada uma, Pai. Toca suas vidas com o Teu poder, Senhor. Curando, Senhor, as enfermidades, sarando as feridas físicas e emocionais. Senhor, nos dando novidade de vida, Pai. Senhor, olha o coração de cada um, examina, Pai. Vê suas necessidades, suas dores, suas lutas e traz tudo o que cada um de nós precisamos. Perdoa nossos pecados quando faltamos contigo, Pai. Quando podemos ser melhores e mesmo assim não o fazemos. Nos dá a oportunidade, Senhor, de mudarmos, de sermos melhores, de termos um coração parecido com o Teu, Pai. Em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor, é cheio de gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, não tem nos deixado faltar nada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos blinda com Teu poderoso sangue, nos blindando contra os pecados, as tentações, Senhor, as ações malignas em nossa vida, que nos atraem a caminhos tortuosos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos moldando, vem iluminando o nosso caminho, nos dando sabedoria e discernimento para que possamos trilhar essa jornada alinhados ao Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso. Orem por Israel, pela paz em Jerusalém, não esqueçam. E pelos nossos irmãos cristãos, que como igreja nós temos que ficar intercedendo pelos missionários, amém? Façam isso. Então que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.